Olá pessoal, aqui estamos nós para o último e agora sim, o último diário da Dola. Eu fiz então aqui com vocês durante todo o processo, enfim, da gestação da Baby Juliana, ela está aqui em baixo e ela está-me a deixar gravar, portanto eu vou aproveitar para gravar rapidinho este videozinho para vocês. Para finalizar então aqui o quadro Diário da Dola, eu fui partilhando com vocês ao longo deste processo todas as sessões que eu tive com ela, o quanto ela me ajudou, enfim, o que é que nós falámos em cada sessão. E eu disse que ia-vos contar depois do parto se ela tinha sido útil no parto, se ela tinha conseguido assistir ao parto, se ela tinha conseguido ajudar-me no parto e qual tinha sido o papel dela depois então nesse momento crucial, não é? E que digamos que foi o expoente máximo do trabalho dela comigo, porque ela fez um acompanhamento comigo durante a gravidez, mas claro que o maior objetivo era, para mim, ela estar presente então no meu parto e poder ser uma mais-valia nesse sentido. Eu não fazia ideia de como é que iria correr. As consultorias foram feitas de forma online, todas elas, por causa da questão do coronavírus, não havia então presencial, e o único momento em que seria presencial seria então no dia do parto, em que ela poderia vir até a minha casa se eu sentisse necessidade, ou então ia diretamente para o hospital e ajudar-me nesse momento então do parto no hospital. Ao longo das sessões, eu fui sempre falando com ela e dizendo-lhe que o meu grande objetivo era ter um parto normal, natural, sem nenhum tipo de intervenção e que o que eu queria era aguentar o máximo de tempo em casa, a fase inicial do trabalho de parto. E então nós estávamos bastante alinhadas com esse meu desejo e ela sabia bem o que é que eu queria. E isso foi bom para que ela conseguisse também direcionar no sentido daquilo que eu almejava então para o dia do parto. Quando chegou então o dia em que eu achei que chegou o momento, não é? Eu comecei a ter contrações. Eu acho que uma semana antes eu tive um momento em que eu tive contrações durante 4 horas e nesse momento eu decidi então mandar-lhe mensagem. Eu tinha a sorte de poder falar com ela através do WhatsApp, tínhamos assim uma forma muito fácil de comunicação, o que me deixava bastante tranquila, porque quando eu sentia que alguma coisa falhava na parte médica, né, do pré-natal, eu mandava mensagem para ela e dizia: olha, o que é que achas sobre isto? Tens alguma opinião? O que é que me aconselhas? Então isso deixou-me bastante tranquila de ter uma pessoa com a qual eu conseguia contactar muito facilmente. Eu não tinha de toda essa abertura com a médica, não tinha o número da médica. Quando eu perguntei à médica para onde é que eu poderia ligar se eu tivesse algum tipo de problema, ela disse: ligas para o hospital e eles lá te direcionam. E então foi muito bom ter a Dola nesse sentido. Essa semana antes, então, quando eu senti essas contrações, eu mandei-lhe mensagem e disse: olha, eu estou aqui a ter umas contrações há algumas horas, começou por volta desta hora, ainda continuo a ter agora, mas eu acho que isto ainda não é nada, não acho que sejam muito fortes, eu vou tomar um banho, enfim, tentar relaxar, mas era só para avisar, por acaso, não é? Isto evolua e ela já estar preparada e saber então o que poderia acontecer. Nesse dia então eu tomei um banho bem longo, eu relaxei, enfim, ali bem quentinho e passou. Passado uma semana, então, não é? 2 dias antes da data prevista dela nascer, no dia 28 de janeiro, então, eu comecei a ter contrações muito mais fortes, um bocado mais ritmadas, e eu também entrei em contato com ela por mensagem, disse: olha, estou aqui a ter umas dorzinhas, eu acho que isto ainda não é nada, acho que ainda demora, mas já estão mais fortes do que da última vez. Pronto, ela também ficou ali alerta e disse: olha, tenta descansar, relaxa, porque vais precisar de forças no momento do parto. Pronto, foi o que eu fiz, tentei relaxar, eu tenho aqui vídeo com vocês, então, vlog do dia do parto, onde vocês veem tudo isso, veem-me entrar na banheira, veem-me arrumar a casa, veem-me a relaxar, enfim, tudo isso eu partilhei aqui com vocês, partilhei também o vídeo do relato de parto, onde vos disse também já um bocadinho de como é que correu esta parte, mas este foi o papel dela nesses momentos, foi estar ali se eu precisasse de algum direcionamento, de alguma ajuda. Quando as dores começaram a ficar bem mais fortes, bem mais ritmadas, já foi na sexta-feira, dia 29, eu voltei a mandar mensagem e dizer: olha, eu acho que realmente está-se a aproximar, eu acho que ainda aguento bastante, mas eu acho que está-se a aproximar só para ficares a saber, não é, que está próximo. Ela disse: ok, pronto, vai-me então mantendo atualizada, não é, se achares que há alguma mudança. Nisto, quando chegou às 3 da manhã, então, dessa sexta-feira, não é? De sexta para sábado, eu achei que realmente estava na hora de ir para o hospital, as dores estavam muito mais fortes, muito mais próximas, e eu disse então ao Boy Magia: liga para a Dola, avisa que nós vamos para o hospital. Eu nunca liguei para o hospital, eu nunca avisei ao hospital que eu estava a ir, a única pessoa que eu realmente avisei foi a Dola. Ele ligou para ela, e quando ele ligou para ela, ela pediu para falar comigo, ele passou o meu telefone, eu estava naquele momento com uma contração, e ela disse: Ana, eu espero, deixa a contração passar e depois nós falamos. Quando a contração passou, eu falei então com ela e eu estava a rir-me, porque quando a contração passa nós não temos dor. O boy ouviu-me a rir e disse: estás a rir? Eu acho que não aguentas mais meia hora.
Ela ouviu então o meu marido a dizer isto e perguntou-me: Ana, o teu marido está a dizer que tu aguentas mais meia hora? Eu disse: sim, ele está a dizer que eu aguento mais meia hora, mas eu não sei se aguento, já está muito forte, não. Ela disse: olha, vamos então tentar aguentar mais meia hora. Daqui a meia hora, independentemente daquilo que tu sintas, diz-me, eu já vou começar a preparar-me, já vou começar a vestir-me, enfim, para sair para o hospital, mas vamos tentar aguentar mais esta meia hora. Enfim, nesta meia hora que eu ia aguentar, as minhas águas rebentaram, não deu para aguentar mais e fomos então para o hospital. Cheguei ao hospital por volta das 3h30 da manhã, de sexta para sábado, fui para a sala de triagem, fizeram então o toque para ver quantos centímetros é que eu já estava de 6 centímetros, passámos para a sala de partos, puseram-me então o cardiotoco, que é aquela maquininha para ouvir o coração do bebê, colocaram-me o catéter também, o acesso aqui na mão, e eu tive ali algumas contrações, muito poucas, até ela chegar. Quando ela chegou, assim, parece que eu vi Deus, porque ela veio para mim com uma segurança, ela agarrou-me na mão e disse: Ana, estou aqui, está tudo bem, o que é que precisas, o que é que sentes, como é que estás? Eu comecei a tentar explicar. Quando a contração veio, ela percebeu que a contração estava a vir, não é? Agarrou-me na mão muito forte, disse: aperta, 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 vai, respira, respira. Enfim, esteve ali a dar-me todo aquele apoio inicial. E quando enfim, senti aquele suporte dela, eu fiquei vidrada nos olhos dela. Eu senti que ela sabia o que ela estava a fazer, porque assim que ela chegou, ela perguntou então à enfermeira quantos dedos de dilatação é que eu estava, com quantos centímetros, e como é que estava então ali, não é? Enfim, a situação. E a enfermeira disse ali alguns códigos que eu não percebi, que é tipo a posição do útero, como é que está posicionado o útero e a cabeça do bebê em relação ao canal, e ela... não sei, ali, tipo, tomou conta da situação e disse logo: Ana, vamos para a bola vai-te ajudar então a desinchar esse bocadinho do útero que está inchado, vamos fazer ali um bocadinho de deslocamento do quadril, vai-te ajudar e vais dilatar muito mais rápido. E eu senti tanta segurança nela que eu foquei nos olhos dela e eu não olhei para mais nada, para mais ninguém. O boy estava ali comigo, eu sabia que ele estava ali também a dar-me apoio, mas eu fiquei vidrada então nos olhos dela e tudo o que ela me dizia para fazer, eu fazia. Ela dizia-me para respirar, eu respirava. Um momento muito, muito importante em que eu acho que se eu não tivesse lá ela comigo, eu não iria conseguir ter passado tão bem por aquele momento. Foi um momento em que eu estava de 7 para 8 centímetros e eu estava a sentir a vontade de fazer os puxões para ela sair. E a médica disse que eu não podia fazer os puxões porque eu ainda não estava no momento certo para puxar, que seriam então os 10 centímetros. E nesse momento era mais forte do que eu. O meu corpo estava a tomar conta da situação, eu não estava a conseguir controlar-me e foi ela que me controlou, basicamente. Porque eu dizia: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E ela dizia: tu vais conseguir, tu já estás a conseguir. Respira, relaxa. Respira, relaxa. E quando vinha aquela vontade de puxar, eu começava a puxar os ombros para cima, tipo a querer fugir daquela vontade, e ela punha-me os braços para baixo e dizia: relaxa, tu vais conseguir, respira, relaxa, tu vais conseguir, respira. E eu consegui realmente passar então por aquele momento, aquilo parei de ter aquela vontade de puxar, e elas disseram: ok, no meio da próxima contração, vamos então para a cama para ver quantos centímetros é que estás. Isto foi tudo muito pouco tempo. Eu tive apenas 2 horas no hospital até ela nascer. Eu passei então para a cama. Nesse momento, elas voltaram a fazer-me o toque. Estava com 10 centímetros e aí foi o momento de, ok, momento do expulsivo, vamos começar então a fazer os puxões para que ela saia. Só que nesse momento, eu deixei de sentir contrações. E automaticamente, eu olhei para ela desesperada e disse: mas agora que é para fazer a força? Eu não tenho força, eu não estou a sentir as contrações, o que é que se passa? Ela disse: Ana, calma, o teu corpo está a dar tempo para tu recuperares, quando a contração vier, vamos começar a puxar. E depois ela disse-me uma coisa que foi super importante, naquele momento ter alguém que nos encoraje, que nos diga que nós estamos a conseguir, mesmo quando nós achamos que não estamos ou que não vamos conseguir, é realmente muito importante. E ela, para além de me dizer, eu sentia segurança, eu sentia que ela sabia o que estava a fazer e o que estava a dizer. E então houve um momento em que está também gravado no vlog que ela me diz: Ana, não ligues a nada daquilo que a gente te diga. I know, filha, estou quase a acabar, tu estás muito bem. I know. Ela disse: não ligues a nada daquilo que a gente te diga, não ligues ao que elas estão a dizer. Ela falou comigo em português, ela era brasileira, então mais ninguém percebeu para além de mim e do meu marido, não é? E ela disse então: não ligues àquilo que te estão a dizer, faz aquilo que o teu corpo te mandar fazer. O que quer que seja que te digam, se não é isso que queres fazer, não faças, faz o que o teu corpo te mandar fazer. Ou seja, ela estava alinhada com aquilo em que eu acreditava e ela só me disse: confia no teu corpo, tu vais conseguir. E depois saiu esta princesa maravilhosa que nem chorou e que agora está a chorar.
anda, toma. O momento do expulsivo durou então 15 minutos e depois disso nós tínhamos a nossa princesinha cá fora. Ainda assim, ela continuou ali a apoiar-me, a ajudar-me. Foi ela então que me ajudou a fazer então a primeira pega da bebé ali naquela primeira hora. E assim, quando a bebé nasceu e quando eu voltei a mim, não é? Eu senti um amor tão grande por ela, assim. Eu senti que ela foi tão importante e antes de nós irmos para o parto, antes de chegar o momento do parto, eu ponderei não tê-la no meu parto, eu ponderei ter apenas o meu marido, porque eu não tive com ela antes, foi tudo virtual, eu não sabia se eu me iria sentir confortável em ter alguém num momento de tanta fragilidade, em que eu iria estar, enfim, numa situação tão vulnerável, não é? Alguém que eu não conhecia e que eu não sabia se ia correr bem, então eu ponderei não a ter no meu parto. Quando o parto acabou, eu pensei, como é que eu pensei não ter esta mulher no meu parto? Ela foi fundamental para que isto fosse tão bom e tão prazeroso. Ok. Depois do parto, o papel dela também foi fundamental, porque mais uma vez eu sentia que tinha ali alguém à qual eu podia direcionar-me se eu precisasse de ajuda. Quando eu tive então ali uns problemas no início da amamentação, em que ela não estava a ganhar peso, etc. E eu estou a partilhar com vocês então o diário da amamentação. Aqui, vou deixar aqui o link se vocês quiserem então assistir ao diário da amamentação. Ela ajudou-me imenso, porque foi ali a primeira pessoa em quem eu consegui contactar quando eu senti que precisava de ajuda. Depois, passado cerca de 2 semanas dela ter nascido, nós fizemos então a nossa última sessão de consultoria, onde serviu para, caso eu tivesse alguma dúvida e precisasse de alguma ajuda com a amamentação, ela também me poderia ajudar, ela verificou a pega, deu-me ali também algumas dicas em relação à amamentação. A maior dica que ela me deu em relação à amamentação, quando ela me viu a amamentar, foi de manter a minha bebé sempre com a barriguinha virada também para a minha barriguinha, não é? Porque eu já estava ali meio que a apanhar uns maus hábitos, então eu punha ela muito sentada e assim um bocadinho torcida. Então ela disse, olha, tenta manter ela mais elevada e mais juntinha assim ao teu corpo para que realmente, enfim, o caminho do leitinho até ao estômago dela seja feito de forma mais eficiente, que ela ainda é muito pequenina para estar nessa posição em que tu lhe estás a pôr agora. Então foi muito bom também nesse sentido, deu-me ali alguns toques e também usámos então essa última sessão, uma vez que eu não tinha grandes questionamentos, para relembrar, ressignificar e assentar aquilo que tinha acontecido no parto, porque como é óbvio, eu estava no olho do furacão, não é? Eu estava a viver um momento cheio de emoções e cheio de coisas a acontecer, eu estava na parte da Holândia, não é? A minha mente não estava realmente ali naquele momento, eu estava focada no meu corpo e em fazer aquilo que era suposto eu fazer. E houve coisas das quais eu nem sequer me apercebi, em que ela esteve mais atenta, falámos sobre isso, falámos sobre coisas que eu não gostei, sobre coisas que eu gostei, enfim, sobre coisas que aconteceram, sobre também nós termos sentido um bocadinho ali de desconforto na sala de parto, porque quando ela entrou, eu acho que as enfermeiras, as médicas não são muito abertas à doula, pelo menos naquele caso em específico, porque sentem que ela vai para ali com, enfim, a querer fazer o que ela quer fazer e a querer... Bless you, filha! A querer fazer o que ela quer fazer e, enfim, a impor ordens ou a impor coisas, então o ambiente ficou assim um bocadinho pesado quando ela entrou. Foi muito bom poder relembrar e poder falar sobre aquilo que tinha acontecido naquele dia, de outra perspectiva, não é? Porque eu tenho a minha perspectiva, tenho a perspectiva do Bai Magia e tenho a perspectiva da doula, que são 3 perspectivas de certa forma diferentes, mas no geral, e o que foi melhor, foi que a perspectiva dos 3 foi de que foi muito positivo, foi exatamente como eu tinha sonhado, como eu almejava, e acho que ela também se sentiu muito feliz de poder ter feito parte daquele momento em que ela conseguiu também ajudar-me a que eu conseguisse ter o parto que eu sonhava. Então assim, no geral e considerações finais da doula, foi espetacular ter uma doula, foi uma sorte muito grande ter sido contactada pelo meu seguro de saúde dizendo que eu tinha direito a uma doula. Foi muito bom também pesquisar e enfim, acompanhar o trabalho de várias doulas na internet, também me ajudou muito. É uma profissão excelente, mal paga de certeza, mal valorizada, pouco explorada, pouco divulgada, pouco procurada também. Então assim, se eu pudesse dar um conselho a todas as mamães, futuras mamães, procurem uma doula, encontrem uma doula, porque como a Lu de Doula diz, já vos falei várias vezes sobre ela aqui, nem todas as grávidas precisam de uma doula, mas todas as grávidas merecem uma doula, porque é um miminho
que pode fazer toda a diferença na nossa gestação e depois também no momento do parto. Então assim, não, tu não precisas de uma doula, mas tu mereces, por isso procura por uma, porque eu sei que vais encontrar alguma que vai realmente então preencher aí os requisitos de que tu precisas, não é? E que se vai então conectar contigo e que te vai ajudar a fazer com que esta experiência de dar à luz seja muito mais prazerosa do que aquilo que nós temos ouvido ao longo dos últimos anos, que são experiências e relatos bem traumáticos e que nos assustam e que nos colocam medos que nós não precisamos de ter. Eu estou aqui para te dar o meu relato e o meu, enfim, a minha experiência de que foi maravilhoso, foi sentir a natureza a funcionar, foi sentir a natureza viva eu estou maravilhada e se eu pudesse eu tinha muito mais filhos porque realmente eu adorei a experiência e eu dedico isso à pesquisa que eu fiz, a tudo aquilo que eu procurei, sim, também, mas também ao facto de ter a oportunidade de ter uma doula. Portanto, muito, muito feliz com esta profissão, enalteço muito esta profissão e vou falar dela sempre que possível para que mais mulheres tenham então a chance de poder ter então uma doula consigo no parto durante a gestação. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o Diário da Doula, que tenha sido uma mais-valia, que vos tenha aberto os olhos para esta profissão que existe há tantos anos, mas que é tão pouco explorada e valorizada. E é isso. Um grande beijinho. Quando eu tiver outra gestação, eu vou com certeza ter uma doula e depois aí vou fazer novamente o Diário da Doula para vocês. Um bebê está-me a chamar. Tchau!